Segundo a WWF Brasil, o termo biodiversidade descreve a riqueza e a variedade do mundo natural. As plantas, os animais e os micro-organismos fornecem alimentos, remédios e boa parte da matéria-prima industrial consumida pelo ser humano. Para entender o que é a biodiversidade, devemos considerar o termo em dois níveis diferentes: todas as formas de vida, assim como os genes contidos em cada indivíduo, e as inter-relações ou ecossistemas, na qual a existência de uma espécie afeta diretamente muitas outras. A diversidade biológica está presente em todo lugar. A diversidade genética possibilitou a adaptação da vida nos mais diversos pontos do planeta. As plantas, por exemplo, estão na base dos ecossistemas. Como elas florescem com mais intensidade nas áreas úmidas e quentes, a maior diversidade é detectada nos trópicos, como é o caso da Amazônia e sua excepcional vegetação. Não se sabe quantas espécies vegetais e animais existem no mundo. As estimativas variam entre 10 e 50 milhões, mas até agora os cientistas classificaram e deram nome a somente 1,5 milhão de espécies. Entre os especialistas, o Brasil é considerado o país da megadiversidade. Aproximadamente 20% das espécies conhecidas no mundo estão aqui. É bastante divulgado, por exemplo, o potencial terapêutico das plantas da Amazônia. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro e compreende cerca de 11% do território nacional e 70% da região Nordeste. O nome Caatinga possui origem tupi-guarani e significa floresta branca. Localiza-se na região Nordeste do Brasil e compreende os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia. Também ocorre em algumas faixas da região Sudeste, que ficam ao norte do estado de Minas Gerais. O clima que compreende a região da Caatinga é o tropical semiárido. Esse clima é marcado por longos períodos de estiagem, isto é, sem chuvas. O índice pluviométrico é abaixo dos 800 milímetros por ano. As temperaturas são geralmente elevadas, com uma média de 27 graus Celsius, podendo alcançar números maiores superiores a 32 graus Celsius. Durante o período de chuva, os índices pluviométricos podem atingir os 1.000 milímetros por ano, e já nos períodos mais secos há uma baixa chegando a 200 milímetros por ano. A vegetação da Caatinga apresenta características de adaptação ao longo período de seca e grande diversidade de espécies vegetais. O período de floração varia conforme a região, o regime de chuvas e a qualidade dos solos. Segundo a Embrapa, a Caatinga apresenta cerca de 1.981 espécies de plantas, destacando-se os cactos, como o mandacaru e xique-xique, as bromélias como a macambira e as leguminosas como a catingueira. A fauna da Caatinga é bastante diversificada, mas não tão conhecida. Os animais que se encontram na região abrangida por esse bioma apresentam características de adaptação ao clima, assim como as plantas, como o desenvolvimento de hábitos noturnos, comportamentos migratórios e hibernações. Dos animais encontrados nesse bioma, destacam-se o sapo-cururu, a onça-parda, o macaco-prego, a asa branca, a cotia, o tatu-bola, o sagui do Nordeste, o preá, o tatu-peba, veado catingueiro, guigó da Caatinga e o jacaré de papo amarelo. A riqueza biológica da flora e da fauna dos biomas brasileiros traduz-se numa diversidade química espetacular. Por meio de um conjunto complexo de reações químicas altamente sofisticadas, milhares de substâncias de classes e de tipos estruturais distintos são formadas nas espécies que compõem a biodiversidade. São os conhecidos produtos naturais. Plantas, fungos, insetos, organismos marinhos e bactérias são fontes de produtos naturais de classes diferentes, constituindo uma biblioteca valiosa para a identificação de modelos de fármacos e de outros bioprodutos de alto valor agregado.